Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. E hoje o tema da nossa conversa é o artesanato é resultado. Isso por quê? Porque nós vamos falar sobre mercado. A gente já falou com a Rita Mazzotti antes da Mega Artesanal para saber quais as expectativas para a feira. E agora a gente quer saber do Tarcísio Casais, que é um expositor, como que foi a Mega para ele, como que uma empresa como a Cake and Scrap Brasil se prepara para um evento dessa magnitude e também falar dos 20 anos de celebração dessa empresa. Não é isso, Batmonta? Isso mesmo, muito bem-vindos todos. Que bom a gente estar aqui nesse pós-mega junto com o Tarcísio. E a gente vai falar sobre esse episódio, na realidade, é um episódio de festas, de conquistas, de história, né? E afinal, é por causa de empresários como o Tarcísio, e as empresas como a Cake Scrap Brasil, e esse olhar visionário que leva, né, o artesanato adiante com tanto otimismo e faz com que a gente alcance números e uma visibilidade atual. Embora ainda não tenhamos uma longa estrada a percorrer, visto a grandeza do artesanato, temos que reconhecer que já demos uns bons passos e importantes. Não é isso mesmo? Muito bem-vindo, seja bem-vindo, Tarcísio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos festejar juntos. Sim. Isso mesmo. E a gente, para começar essa nossa conversa, a gente queria que você se apresentasse um pouco. O Tarcísio é uma figura conhecida do meio artesanal, mas é sempre bom a gente lembrar, porque às vezes a gente conhece a empresa e não conhece quem está por trás de toda essa ideologia da empresa. E ela é responsável, né? Ele é responsável por um dos maiores sonhos de consumo de tantos artesãos, de eles terem chego à nossa conquista de poder ter esses insumos e esses materiais, como papel, como, enfim, aí conta pra gente, porque a gente sabe que tem muita coisa por trás, Tarcísio. Obrigado novamente pelo convite, né? Meu nome é Tarcísio Casais. Eu estou nesse mercado há 20 anos, celebrando esse ano 20 anos de muita dedicação e ajuda, né, de pessoas, porque se não fosse isso, hoje em dia a gente não é ninguém, se não tivesse o apoio e ajuda das pessoas. E um pouquinho da minha formação. A minha formação eu me formei em Ciências Contábeis e trabalhei em auditoria desde o início, então eu tive 8 anos de auditoria externa, depois mais 3 anos de auditoria na Gillette, para a América Latina, e aí eu fui mudando na área de financeira, fui para várias empresas de energia elétrica, para ser diretor financeiro e diretor de Financial Management para a América Latina. E aí um dia a gente resolve mudar completamente Foi picado pelo bichinho. de mercado, né? E minha irmã mora nos Estados Unidos desde 94, e eu tenho uma grande amiga minha que eu considero minha irmã, que é a Cláudia Azevedo, que começou na época, lá em 2003, uma linha de produtos para scrapbooking. Então ela desenvolveu uma linha de papéis, né? Porque ela sempre foi uma pessoa muito visionária nessa área, ela sempre se dedicou muito tanto a culinária, o artesanato, ela faz pintura. 2003 nem se falava Nem se falava em Brasil. scrapbooking, muito menos ela fazia bolos com pasta americana nessa época. Então, ela me deu a ideia. Então, eu tinha minha irmã que morava nos Estados Unidos e ela que tinha lançado essa linha. E minha irmã sempre falava comigo, começa um negócio, isso aqui é interessante, isso aqui gera um movimento muito grande, né, na economia dos Estados Unidos. Era a principal técnica de artesanato nos Estados Unidos. Estava chegando o scrap no Brasil, mas já era forte lá, né? Sim, sim. E aí eu falei, não, tudo bem, né? Com uma experiência que eu tinha de finanças, eu falei, vou começar um negócio. Convidei a Cláudia para ser minha sócia. Ela falou, não. Ela estava saindo de uma sociedade, que ela era dona de uma franquia da Alpha Graphics. Ela falou, não, mas eu licencio para você meus papéis, você me paga royalties e você lança os papéis. Aí eu lancei com a marca Repeteco, na época, né? Que é outra história engraçada, porque eu me apropriei da marca do brechó da minha esposa. Sensacional essa história, gente. Quem não conhece tem que conhecer essa história. Não, tem que visitar o brechó da esposa também. Também, Vamos ajudar também. as organizações de Repeteco. E assim, é legal a gente, por exemplo, por mais que estejamos inseridos, né, e somos testemunhas desses 20 anos da Cake Scrap, mas, por exemplo, o nome Repeteco demorou confesso, demorou para eu associar que a Repeteco e a Scrap, quando era Scrap Sample, qualquer coisa do gênero, era a mesma coisa. Não, a gente não associava, porque... É porque as empresas geralmente levavam um scrap junto no nome. Mas, na verdade, a ideia não era associar. Por quê?
Uma coisa que eu acho muito importante para falar para os artesãos e os futuros empresários é que você tem que desassociar a sua marca de produtos ao nome da sua empresa. Isso foi uma Uhum. coisa sempre muito presente para a gente, né? A Repeteco, ela foi criada como uma marca. Ela era o nome da empresa oficial, mas era a marca. Tanto que, se alguma outra empresa ou algum outro distribuidor quisesse revender os produtos da Repeteco, eles não iriam estar fazendo propaganda da Scrap Brasil. Uhum. Então, isso é uma coisa Uhum. muito importante que as pessoas têm que ter um cuidado de Sim, não colocar o seu nome necessariamente na sua linha de produtos. sim, E é muito bem engraçado como a pensado. Repeteco era forte, porque eu tenho na memória o logo da Repeteco. E assim, ficou fixado, sabe, de como que era, como foi bem trabalhado na época toda. Enfim, Era um logo bem colorido e no início é, ele tinha os bonequinhos exatamente como o Sim. Brechó da minha esposa. é, Depois é que a gente desassociou os brinquedos e há uns 5 anos atrás a gente juntou, tirou basicamente as vogais, então ficou o R, o PT e o C e o uhum, O para ler Repeteco uhum, e a gente segmentou por áreas. Então hoje a gente tem a marca Repeteco Crafts para o artesanato em geral, tem o Repeteco Subli, que é para o mercado de sublimação, e uma novidade para vocês que a gente vai estar lançando provavelmente no final do ano, início do ano que vem, a Repeteco Arts, que são Adoro dar produtos, novidades. isso é primeira mão, ninguém ah, que sabe. bom. Então E o são que produtos é ligados a a material Repeteco artístico. material Material artístico, É. então artístico. tintas, Não, aí eu não não posso dar conta. mais, não vou dar mais Ah, A spoiler. gente é Não, jornalista, não, né? sem, já dei a dica do segmento. Maravilhoso, a E gente fora é. isso, a gente tem a que bom, marca porque a gente está a Cape carente Brasil. disso, É. né? Realmente. Que ótimo. E agora me diz uma coisa: 20 anos de Cake and Scrap Brasil, que configura também os seus 20 anos dentro do artesanato. Sim. É uma celebração dupla? Como que estão sendo feitas as comemorações? Eu sei que a gente já começou na Mega Artesanal, mas como que vocês estão celebrando aí esses 20 A anos? gente vai celebrar, na verdade, durante todo o ano. Essa Uhum. foi a ideia, de dar o início na Mega e ele acabar na Mega do ano que vem. A gente deu a sorte que a próxima Mega de 2025, ela vai começar antes Antes, um do pouquinho. início dessa. Então, ela está dentro do ano. Então, ninguém Aham. pode falar que a gente está comemorando 2 vezes na Mega. A gente começa e termina na Mega. Então, Que assim, o maravilha. que a gente está fazendo esse ano foi muito importante. A gente segmentou novamente na Mega os espaços que a gente vê importante para o artesão e quem está querendo começar um novo negócio na área de empreendedorismo. Ah, Ah, maravilhoso. sensacional. Então, a gente separou esse ano em 4 áreas. Aham. Então, a gente teve uma área dedicada à festa, a outra para personalização, uma para encadernação e uma para uma decoração de ambiente, uma organização, decoração de ambiente, e a gente simulou uma cozinha. Vocês Maravilhoso. foram, acho que a primeira empresa, o primeiro expositor a ter 3, 4 estandes dentro da Mega, né? Sim, isso é uma loucura. O pessoal brinca que é um pouquinho de loucura, mas sem Mas, loucura a gente não cresce. Mas mas é eu volto só maravilhoso. abrindo um parênteses nessa conversa. Olha como é importante a Mega para o segmento. E temos aqui nós, como Canal Craft, nascemos de uma Mega. É. Você, como empresário de uma das maiores empresas do segmento, nasceu, né? Eu nasci na feira concorrente, mas logo Não, mas depois eu migrei para a Mega. sim, a gente vê mas dentro de uma feira, Então, é para a gente entender, para o pequeno artesão, que às vezes está começando, e às vezes, eu sou tão pequenininho, eu tô no começo do meu primeiro passo. A Tem que começar história de algum tem que lugar, começar de né? algum Tem. lugar, e talvez as feiras sejam uma grande oportunidade para você dar esse passo. Por isso que é tão importante convidar todos a irem e se inspirarem nessas histórias que fazem, né? Inspirar e ver, pô, não, 20 anos de empresa tão sólida e a cada ano se reinventando, que é legal, Sim, atenta ao que está acontecendo no mercado e mostra que a gente não é estático, né? sim. Aliás, eu acho que quem é estático tende a ficar parado e não Não, e evoluir, né? vocês provocam É. mesmo, né? Porque nas feiras, nesses espaços que vocês fazem, eu me lembro que teve um stand que era só de empreendedorismo também, né? Vocês sempre tiveram essa preocupação com palestra, com curso, com workshop, com demonstração, tudo para realmente não só apresentar a empresa, mas também dar oportunidades ao visitante, ao artesão, né? É uma coisa que é muito importante que tanto o empresário ou o futuro expositor de qualquer feira, ele tem que pensar primeiro em valorizar a feira que você vai expor. Não é somente o seu stand, o Uhum. seu espaço, né? Se você não levar as pessoas para a feira e não
criar alguma coisa específica, não fazer alguma atividade. Não adianta só reclamar depois, a feira não foi boa para mim. Mas não foi boa por quê? O que você fez? Qual foi seu Que ela planejamento? foi boa para alguém, né? Se ela não Para foi alguém para vai você, ser, ela mas foi se para você não alguém. se planejou, a gente começa a planejar uma feira, praticamente, a gente não fala um ano, mas 10 meses antes, a gente já começa a se Sim. planejar. Já definiu o espaço, o que a gente vai fazer. Na semana seguinte da feira, da Mega, a gente já teve reunião dizendo o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente precisa melhorar para o ano que vem, né? E não só da gente, né? Eu faço essa pesquisa com todos os meus funcionários, eu faço pesquisa com os demonstradores, os professores, né? Com os clientes que foram, né, visitar no nosso stand de atacado. Então, tem que ter esse cuidado. Não é simplesmente chegar, comprar o espaço, botar produto e achar que ele vai vender por si só. E assim, com todas essas movimentações, os 4 espaços que vocês tiveram, com as comemorações dos 20 anos, quais eram as expectativas em relação à feira e os resultados atenderam essas expectativas? Os resultados atenderam, graças a Deus, esse ano foi bem melhor do que o ano passado, no sentido Voltamos, né? de movimentação de público, os lojistas. Acho que ajustar para 5 dias foi a decisão correta, né? A gente ainda precisa encontrar uma fórmula que leve mais lojistas para a feira, porque é uma feira que atende tanto ao comércio quanto à indústria, mas nem todos os lojistas se sentem confortáveis aí na feira por causa que é muita gente. Então, isso é uma coisa, é um dilema que a gente precisa tentar encontrar. Ou um horário específico, alguma coisa que eu ainda Até não ajustar o sei. discurso, né? Sim. Porque você tem a área da indústria e do varejo, você precisa dos dois. Né? Uma coisa que você precisa adequar, que eu acho que está melhorando, tudo que é relação a cursos, eu acho que tem que ser colocado na área da indústria. A gente fez esse movimento esse ano. O nosso stand de demonstração de aula sempre ficava no comércio. Eu acho que é o local errado. Ele tem que ir para o lado da indústria ou, no nosso caso, que é um distribuidor. Então, eu tenho que ali dar o início e botar o docinho na boca das artesãs para poder, putz, essa ferramenta vai resolver meu problema. Cara, isso aqui vale a pena eu investir. A gente gosta muito de falar uma coisa que toda artesã, né, todos os artesãos que a gente conhece, eles têm o costume de falar que a Mega é a Disney deles, né? É um consenso. E todo mundo que vai à Disney sabe como funciona. Primeiro você tem aquela experiência gigante em qualquer lugar que você entra, você sai daquela experiência, você está numa lojinha para consumir. E eu acho que é isso que a gente sabe entender realmente. Primeiro você vive a magia de tudo e depois você vai comprar porque você quer levar para casa. Eu não lembro agora qual Mega que foi. A gente fez exatamente isso. Eu, na frente do stand, eu fazia as demonstrações, eu tinha vitrine, depois eu direcionava as pessoas para um túnel, onde você tinha vários exemplos, né, de um encantamento, e no final você entrava no varejo. Então, eu fiz exatamente. Eu já fiz os stands mais loucos das feiras da Rita, né? A Rita, várias vezes, ela quis, desculpa a expressão, me matar. Principalmente numa feira de scrapbooking, e que naquela época tinha as feiras específicas de scrapbooking. Eu comprei, acho que mais de um terço da feira, só que eu estava no meio. Então, eu não fiz parede de stand. Você tinha uns expositores que estavam na frente, e aí o que eu fiz? Eu fiz como se fosse um teatro. Então, em todos os corredores eu coloquei aquela cortina, botei um segurança em cada uma, e o cara passava a cortina, era o meu espaço, e depois você tinha a cortina que saía para os expositores do final. Os expositores do final queriam me matar. E aí eu pedi emprestado para o Ângelo da Casa da Arte os carrinhos dele. Então eu botei carrinho de supermercado, então o pessoal andava com o carrinho para cá e para lá, queria sair, entrar nos outros stands. Nossa, causei. A pessoa quer viver a experiência, sim, né? Isso que é legal, né? Eu acho que esse é o segredo. E naquela época eu tinha o evento Scrap Extravagância e eu sempre lançava na feira de Scrap, um ano antes. Então, ele era um evento que realmente era um sonho de consumo. A última edição foi em 2013. Até hoje as pessoas perguntam quando vai ter o próximo. Como que era mesmo o Era um evento basicamente a gente focou no Royal Palm Plaza, tirando a primeira edição, que foi... Ele começou um pouquinho antes da feira de Scrap, foi no Hilton, e aí a coisa, como o nome era Extravagância, né? A gente tinha uma parceira que era a Sally, e ela conseguiu com um amigo um helicóptero, então a gente fez um sorteio no último dia do evento, então 2 felizadas saíram de helicóptero do Hilton, na Berrini, até o São Luís, na Paulista. Isso era Extravagância. Definitivamente eu não me lembrava do Scrap Extravagância. Isso era Extravagância, isso foi em 2007.
Olha, E aí que teve bacana. 2007, 2009, 11, 12, 13. E aí o último foi 2013. Teve uma época que chegou a ter mais de 150 pessoas. Eram 4 dias e 3 noites no Helcom Plaza, tudo incluído. Eu disse que eu só não pagava o excesso de bagagem. Elas saíam com mais ou menos 50 quilos de produto. Sonho de Nossa. Não, consumo mesmo, né? era a experiência. Então, Aham. isso eu comecei a fazer isso lá Lá em atrás, 2007. que nem o pessoal nem Não pensava nisso. falava. É. Era tudo personalizado. A água personalizado, o tag da mala. Elas saíam daqui de ônibus, iam para lá, tinham tudo. Elas sentavam, tinham quase 2 metros de mesa cada um, tudo extremamente colocado. Aí era o meu toque, eu tenho toque, então tinha que estar tudo perfeito, tudo virado, igualzinho. Máquinas, cada evento a gente tinha máquina. Os kits de aula completamente perfeitos, porque os professores tinham que fazer o evento antes do evento, Sim. porque cada professor ele ajudava a dar aula Uhum. do próximo professor. Então, Uhum. isso também era uma coisa que a gente criava essa interação, Sim. que não era uma novidade para eles. Falei, não, eu dou minha aula, eu não quero mais. Não, ele dava a aula dele, mas ele era o apoio dos próximos professores. Então existia. Nossa, e isso gera também, né, uma cumplicidade Sim. entre os E o último eu professores fiz e dos tudo. anos 80. Nossa, Era temático ainda. esse foi. Teve um que teve o Elvis, até aquele que apareceu no Faustão, Uhum. que foi sensacional. Então o pessoal ia atrás dele, jogava as chaves. Ah, E no último, que foi dos anos 80, a gente fez uma surpresa, né? O Vlad, eu, o Dargan e o Márcio, da Casa da Arte, e o Rômio, a gente se fantasiou de menudo. Eu botei peruca, aquela faixinha, E eu perdi e a gente, isso. não, se você procurar no YouTube, tá lá. E aí a gente entrou pelo lado e começamos a dançar lá, não se reprima. E o pessoal não Meu conseguia me Deus. reconhecer porque eu estava de peruca. Entendi. Agora eu entendi porque ele foi para não me reconhecer. Mas eu vou dar uma pesquisada, me Ó, aguarde. E a gente vai nesse relembrar momento isso. teve aquele Um Harlem Shake, TBT? lembra? Vamos Também colocar. tem um vídeo desse eu com o Vlad, ele Não, dançando. sonho Eu de vou botar um consumo. TBT aqui nessa história, quem Procura que você sabe? vai encontrar. E por falar em sonhos de consumo, a Cake and Scrap Brasil, ela é uma referência, ela é sempre a primeira a coisa que vem, a empresa que vem à mente do artesão quando se fala em ferramenta, quando se fala em maquinário, né? E você está sempre visitando também muitos eventos mundiais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi a Mega para você e principalmente em comparação aos eventos mundiais? Como que está o mercado artesanal, principalmente para sua área, frente ao que está acontecendo no mundo todo? Com referência ao mercado mundial, depois da pandemia, infelizmente, a maioria das feiras voltadas para o artesanato sumiram. Tá? As feiras que chegou a ter 3 a 4 feiras por ano nos Estados Unidos, hoje praticamente não existe mais. Infelizmente, eu falo com tristeza. Por isso que ver o que a gente viu na Mega foi tão incrível. Exato, que era a CHA, Craft Aham. Hobby Association, ela tinha de verão e inverno, e antigamente tinha Memory Trends também e várias outras feiras menores. Então, basicamente, essas feiras acabaram. Hoje, a única feira referência que tem é a Paper World, que ela mudou agora o nome, não me lembro, não sei se é Creativation, alguma coisa assim, que Não fica tem em mais a de Frankfurt. Houston? Não, pode ser de patchwork, talvez, mas como não É, é um de mercado... Patchwork tem a da Califórnia, acho que tem a de Houston. mas não é um mercado foco Tá. para gente. Aham. Mas voltado para artesanato, com o scrapbooking, que era o segmento Sim. mais forte nos Estados Unidos, acabou. Então, basicamente, eu só vou no início do ano para a feira da Alemanha. Ou, aí tem que ir para a China, para Canton Fair, em abril ou outubro. Essas são as feiras de tendência mundiais, né? E como que você sente o mercado nacional, assim, em comparado com o que você viu na Mega e os resultados que vocês... A gente tem que se reinventar a cada ano, né? Nesses 20 anos, o nome da empresa mudou e os segmentos que a gente atua também vêm sofrendo mutações constantes. Nós começamos com o scrapbooking, depois a gente adicionamos a área de confeitaria, depois a gente separou a área de artesanato em duas, ficou a parte de artesanato, ficou a parte de sublimação, e hoje a gente vai entrar para um novo mercado, quer dizer, já entramos no ano passado, que é a parte de máquina laser, e esse ano a gente lançou na feira como novidade uma máquina que se chama DTF, que é uma impressora voltada ao mercado têxtil. E um ponto bem interessante que me surpreendeu na feira
é que as pessoas já conhecem essa máquina. Né? Várias artesãs, eu estava com o pessoal da Caçula do Rio, mostrando os estandes, e estava nesse stand onde estava a máquina laser e a DTF, e várias senhoras pararam e falei, nossa, eu faço camiseta, eu terceirizo a impressão da estampa que ela faz, né? Que ela imprime via DTF, porque esse nosso segmento ele é um tipo de impressão que tem a tinta branca. Então, é uma impressão completamente diferente. Você imprime, depois você passa um pozinho, ela passa pelo forno para agregar, para juntar, e depois você corta aquilo, coloca numa camiseta ou numa bolsa, em qualquer, coloca com a prensa e transfere aquela imagem para onde você quiser, para a bolsa, para a camiseta, qualquer material imagem já sintético. está acessível. Perfeita. Você tem que desenhar, criar isso. Então, essa senhora, ela era de Brasília, não lembro o nome dela agora. As imagens que ela criava eram sensacionais. Eu lembro que eu peguei o cartão dela, porque eu achei muito bonita as imagens que ela faz. E aí ela falou, eu ainda vou ter uma máquina dessa. Então, isso é uma coisa que impactou o pessoal da Caçula, que falou, não, mas essa máquina é cara. Não é cara. A gente tem que falar sempre, pensar em investimento e retorno. Claro. É uma máquina que custa na faixa de uns 30 mil, mas dependendo do volume que você gera, você pode usar ela para você, e quando você não estiver usando, você pode prestar serviço para outras pessoas. Sim. E ela já fazia uso, ela já conhecia. Então, ela terceirizava. Ela mandava para uma pessoa que tem essa máquina DTF para imprimir e ela aplica nos produtos dela. E olha como é inteligente. A gente, chegando um pouco na nossa próxima pergunta, tema, a gente tem falado, nós, o canal Craft, a gente está sempre muito antenado com todas as tendências do que está acontecendo no mundo. E a gente sabe que a gente tem dois temas que são recorrentes e necessários e, principalmente, vão fazer toda a diferença para o artesão e para a empresa do mercado artesanal que estiver atento a isso, que é a sustentabilidade, que normalmente as pessoas confundem ecologia com sustentabilidade, então a gente precisa fazer com que o mercado artesanal entenda que aquele produto ele pode não ser ecológico, mas ele pode ser sustentável e as empresas se adequar. E a hora que você abre esse pressuposto das possibilidades que o maquinário pode trazer, a gente entra com a inteligência artificial, que hoje qualquer um tem acesso, qualquer artesão vai ter acesso à criação do que quiser, né? Não existe, só é você saber trabalhar o prompt correto, você vai estar criando a sua possibilidade. E a gente quer saber, assim, como que essas ideias e quais as soluções que vocês podem sugerir para o mercado como um todo e para a própria Cake Scrap Brasil? Só um complemento, tipo, ligado à feira, que agora me veio na cabeça, uma coisa que é muito importante, o parabéns para a Rita e o Wander, porque eles sempre tiveram à frente do mercado e sempre pensaram nas nossas ideias malucas, inovadoras. Tanto que na Mega, antigamente, não tinha confeitaria. Não. Então, nós fomos a empresa que desafiou eles. Primeiro, eles criaram uma feira específica e depois eles agregaram na Mega. Então, agora, o nosso desafio para eles é exatamente essa área de sublimação, né? Porque tem tudo a ver com artesanato, porque você utiliza todos os produtos, né? Todos os materiais, e você abre um campo muito maior para o artesão. Então, ele precisa ter essa visão mais geral. Eu acho que, no geral, como isso no Brasil, enfim, no mundo, a gente tem aquele romantismo de achar que o artesão é só aquele que faz tudo que não é feito com máquina, né? É só Só que, na realidade, a gente, desde o princípio, quando o primeiro cara criou a primeira machadinha lá na pré-história, ele já utilizou algum tipo de máquina para ferramenta a ferramenta que estava disponível para fazer. Ou seja, todo artesão ele tem sempre alguma coisa, algum instrumento que vai fazer com que ele crie. Hoje, com a tecnologia, a gente evoluiu as formas de maquinário, então tudo é artesanal, porque se está sendo feito com a mão, se está sendo feito pela cabeça da pessoa, de acordo com aquela criatividade, ela já tem um cunho artístico, um cunho artesanal. Então, a gente trazer só para a modernidade, né? Sim. Traz a ferramenta como sendo. Então, às vezes, né, dentro até próprio do PAB, né, que é o Programa do Artesanato Brasileiro, eles não consideram, e sim manualista, mas a gente precisava quebrar esse preconceito que tem e entender que tudo é artesanal e tudo é artístico. Com relação à parte sustentável, qual é um cuidado que a gente tem? É de você aproveitar ao máximo os produtos que você está comprando. E não você comprar
um produto, você jogar 50% daquele papel fora. Então, Uhum. não adianta pensar na reciclagem se você está jogando fora 50% do Sim. papel. Então, todas as ferramentas que a gente traz, primeiro, a gente tem um cuidado muito grande de saber que aquela ferramenta funciona. Por quê? A Scrap Brasil tem um compromisso muito grande com o pós-venda. Uhum. Vender é fácil. Vender a ideia é fácil. O difícil é você ter um Manter. atendimento e um pós-venda, eu resolver a solução do consumidor. Então, em todas as nossas máquinas, vai um curso, tem um atendimento. A gente tem uma parceria muito forte que você conhece, principalmente da inteligência artificial, com o Alessandro. Uhum. Então, ele tem um hotline direto com Que, as inclusive, pessoas. acho que a gente chegou a perguntar isso para eles, eu não lembro qual foi a resposta, mas vocês foram os primeiros Sim. a dar um curso Sim. junto, Em como se português, fosse o... gravado. Ele grava, a gente precisa ter uma máquina, qualquer investimento que a gente vai fazer de qualquer máquina, eu preciso uma amostra. Uhum. A gente testa com vários profissionais, foi aprovada. A gente, dependendo do profissional, estou falando principalmente das plotters, eu sento com o Alessandro, ele desenvolve todo um curso explicando passo a passo. Então, a gente coloca isso, vai lá dentro, a pessoa tem um acesso, ela precisa, sempre muito importante, pedir a nota fiscal onde ela compra, né? Porque tem, infelizmente, com a internet tem Uhum. muitos golpes de pessoas comprarem máquinas reutilizáveis que já não funcionam mais. Então, por isso que é muito importante ter a nota. Aí, com a nota, ele tem lá um código, então o Alessandro cadastra, ele tem direito ao curso, e dali em diante a gente tem uma comunicação constante com esse consumidor para resolver os problemas dele. E aí um exemplo agora, por que a gente está entrando nesse mercado de máquina laser e DTF? As máquinas a laser que a gente está trazendo, ela tem um diferencial muito grande, que você não via no mercado e não vê. Ela tem uma câmera embutida. Então, por quê? Por que isso? Você coloca uma placa de acrílico ou uma placa de madeira ali, ela já lê a área útil que ela tem e você não fica pensando em se posicionar. Então, automaticamente, ela já minimiza a sua perda. Então, isso Entendi. tudo, um investimento, você está fazendo uma placa de acrílico, você utiliza o máximo daquela placa possível. Então, você tem que Isso ter já é considerado inteligência artificial Não, aplicada? não. Isso é Mas olha utilizado você só. ter detalhes que o consumidor tem que ter um cuidado na hora que ele vai procurar uma máquina. Mas olha só que interessante, a semana passada a gente lançou as nossas primeiras receitas artesanais feitas a partir da inteligência artificial, onde a gente consegue criar a peça, né, de acordo com, e consegue criar uma receita Uhum. já em função disso. Essa semana a gente deu, a que está no ar, está indo no ar agora, é uma das receitas é justamente, e foi muita coincidência aqui, criação de um cachepô a partir de recortes de MDF, que são sobras. Então, significa, se você a inteligência artificial deu o desenho corretinho, deu tudo, né, conforme foi pensado. Agora, você imagina, você pensa, você tem uma máquina dessa, você tem uma ideia, você consegue elaborar de acordo com a orientação correta, você cria o desenho, você joga para o recorte a laser, você monta todo o processo. Óbvio que antigamente a gente também fazia, mas hoje você consegue fazer com muito mais agilidade ou com os recursos que você tem e às vezes até mesmo um investimento baixo. Sim. Né? Não, e você tem que estar sempre pensando em possibilidades diferentes. Assim, um caso que aconteceu com a gente, inclusive, foi o da Dani. Né? Na feira do ano Sim. passado, a gente estava em Recife Sim. e ela estava com o stand do lado nosso e a gente estava com a máquina laser eu ali. lembro. Então, antes de começar a feira, a gente começou a bater papo. Ela falou, não, porque eu terceirizo a produção dos meus stencils, não sei o quê, para lá. Aí eu falei, deixa eu fazer uma pergunta indiscreta para você. Quanto custa, né, a sua terceirização? Ah, custa X, mas eu tenho que fazer uma produção Y, né? Aí eu falei, cara, compra essa máquina. Deixa eu te explicar como funciona. O pai dela estava lá também. Eu falei, deixa eu te mostrar como Eu lembro funciona. disso. E Deu qual é a super certo. vantagem principal? Eu falei para ela, cara, em 6 meses a máquina se pagou. A máquina custa 20 mil reais. Sim, mas em 6 meses ela vai pagar. Porque você está pagando pelo serviço para alguém que está ganhando dinheiro em cima de você. Sim. E a partir do momento que você controla, por isso que o artesão tem que entender. A partir do momento que ele controla a produção dele, qual é a vantagem disso para a Dani? Controlar qual produto está vendendo mais ou menos. Porque hoje ela tem o filme, que ela compra para fazer o stencil, o estoque dela é da placa de filme. Então, ela lança, ela cria, e ela pode criar muito mais, e ela coloca no mercado. E agora ela vai saber, putz, está vendendo
3 vezes mais do que o B 2 vezes mais do que o C, ela direciona e fabrica exatamente o que está vendendo a mais. Antes, ela tinha que estimar e, às vezes, não dá certo. O que você testar, acha né? que vai vender é diferente do que o público quer É. comprar. Aí ela tinha uma perda, tinha que, às vezes, vender abaixo do preço de custo. Então, isso foi uma... É importante que você está batendo um Sim. papo na feira, mostra, troca uma e onde ideia, gera, e eu acho que é legal, onde gera mais negócio. a gente coloca assim, o artesão como empreendedor e a gente, às vezes, limita o empreendedorismo do artesão àquele ateliê dele restrito. Só que o empreendedorismo, ele implica o crescimento. Claro. Por exemplo, quando você fala isso da Dani, a gente acompanha muito de perto todo o crescimento dela. Quantos empregos ela, como empreendedora, não gerou em função dessa conversa que vocês tiveram? Sim. As possibilidades que estão geradas. Então, assim, saber fazer para não depender, como ela diria, e ao mesmo tempo, assim, acreditar e ter a curiosidade de saber o que está acontecendo no mercado. Não, E e nessa, como- nessa feira eu tive a conversa, basicamente a mesma conversa com a Juju, scrapbook Scrap, lá do aham. Rio. Né? Ela estava no stand do lado da máquina laser. Eu falei, Ju, vem aqui um minutinho, deixa eu te apresentar essas máquinas, porque a mesma coisa, ela terceiriza, ela faz os botões, faz vários tipos de produtos. E aí depois eu levei ela na parte de organização, mostrei as máquinas da Cricut, levei ela na parte de sublimação e ela, a mente dela começou a O dar mundo tilt. se abre. Aí ela Não viu é? uma coisa interessante, também de sustentabilidade, a gente tinha um tênis, né? Ali na área, demonstrando com um juju, né? Prensado, né? Com filme termocolante. Ela falou, nossa, eu vou levar esse tênis para mim, deixa eu ver se é meu número. Aí não era. Aí isso aí, uma parte, como é bom você ter profissionais que sabem trabalhar aquele produto. Então, a gente tinha a Maiara, que estava no nosso stand demonstrando. Aí ela falou, Não isso não é o seja por problema. isso. Posso personalizar o seu tênis? Aí ela pegou, tira o tênis aqui, pegou, passou um paninho ali, deu uma limpada, pegou qual cor você quer, pegou um filme termocolante da cor que ela queria, cortamos na máquina, pegamos a prensa, colocamos e entregamos para ela. Ela falou, tô chocada. Aí ela falou, peraí, me dá seu logo, que a gente tem a prensa de caneca. Aí eu falei, me dá seu logo. Aí ela passou pelo WhatsApp, ela estava com a impressora Sublimática, imprimiu, eu falei, posso botar uma frase? Quero botar a frase, lema dela. Colocou, não deu 5 minutos, a gente saiu com a caneca dela, pronta. Ela falou, tá vendo, Ju? Não quer dizer que você vai sair daquilo que você sabe produzir, que são os papéis, scrapbook e os seus adesivos, mas você pode complementar a sua linha. Então, imagina que a cada coleção de papel você cria uma caneca da sua coleção. Você está dando algo a mais. Você pode colocar uma camiseta. Claro. Você cria mais objetos de desejo do seu público. E você já gastou com aquela criação. Então, isso que o artesão tem que ter em mente, abrir a mente para novos negócios. Sai da caixinha. Coca-Cola. Coca-Cola, você bebe, você consome, você vê propaganda a cada 5 minutos e você vai à loja da Coca-Cola e sai com os produtos feliz da vida para usar, para poder, quer comprar, o consumo. Enfim. Imagina camiseta de futebol hoje. Hoje você compra camiseta de futebol sem nada. Sim. Aí você vai colocar tudo bem. Você quer colocar o seu nome e o número, você paga. Agora você tem que pagar para colocar os patrocinadores. Eles que deviam te pagar. Essa é propaganda reversa, pelo amor de Deus. Eles que têm que pagar para mim. Não, e como se pode fazer numa escala menor, você começa a lançar novas criações o tempo inteiro, com um curto espaço de tempo, né? A Dani deu muito certo por conta disso, né? Nessa descoberta, nessa possibilidade que o maquinário ofereceu para ela, ela consegue colocar uma menor escala, faz um lançamento, deu certo, ela imprime mais e tá tudo certo. Agora ela tem os tecidos impressos que ela faz, que é uma máquina que ela tem, então ela cria coleções, ela tem um diferencial. Então, você consegue apresentar, óbvio que a gente está falando numa escala maior, mas, enfim, foi um passo, né, que foi dado para o crescimento. Então, acho que todo mundo, quando você pensa em qualquer coisa, eu vou comprar essa caneta, ela vai me agregar alguma coisa que vai fazer com que eu cresça, investe, porque ela vai te trazer um benefício ali adiante, né? Eu acho que uma coisa que falta, que a gente precisaria investir um pouco mais, ou pedir para o Wander, ou pessoas que têm um pouquinho mais de conexões, falta um pouquinho mais de investimento do setor público no artesanato. Então, o que falta? Investir nas escolas, não só pública e privada. Hoje, nas escolas privadas, vocês têm os labs.
né? Que, graças a Deus, agora está começando para exatamente Tá ter o empreendedorismo, esse tipo engatinhando. de A gente, coisa. aí é ótimo que você tocou no assunto que para a gente, basicamente, o Canal Craft quase nasceu disso. É, Você tem uma regulamentação de profissão, você tem todo uma estrutura para hoje poder ser um profissional artesão, só que não existe uma ETEC sequer no país inteiro que forme o jovem artesão lá no ensino médio, como todas as outras É. profissões. E eu não consigo entender por que que a gente não Sim. chegou. Onde está o MEC, né? Sim. Falando, cadê as... Não só MEC, SESI, Senai. Todos eles, todos Não, os todos outros. eles, cadê eles visitando uma Sim. feira? Como é se Não vê tem. a potência econômica que A é o gente fala de artesanato 3% para o país, do né? PIB Sebrae. nacional. O Sebrae, que fala tanto de empreendedorismo e No não MEC. abraça Não, o é mesmo o MEC, artesanato. porque assim, seria excepcional se cada escola, imagina, um investimento é nada. É. Se você colocar uma plotter em cada escola, Uhum. só para fazer as camisetas que eles vão jogar bola, você colocar os números, a máquina de manual de die cut, né, que a gente tem a Big Shot, a Six ou a Evolution, nos Estados Unidos foi feito todo um trabalho na época da Sizzix, que é a Ellison, que é a empresa mãe, de desenvolver todo um catálogo para a parte educacional. Tanto que a gente chegou a vender aqui para a Chapel uma vez que eles pediram vários. Você tem o alfabeto, você tem carro, coisas lúdicas, porque você consegue dar ferramenta para os professores fazerem isso na escola e de uma forma dinâmica. Então, ele tem a máquina, tem as facas para cortar, e aí você pega o EVA, o papel, você faz, corta junto com as crianças e coloca. Se eu não O me alfabeto, vou aprender o ABC, os números. Claro. Isso é Emílio tão Reggio, que é o simples. nome da cidade da Itália, eu sou ruim de Emília. nome. Eu sou ruim de nomes, mas eles são um exemplo na educação infantil como um todo, no mundo todo, porque eles têm uma dinâmica com as crianças desde a primeira infância, de apresentar para as crianças os maquinários, as Sim. possibilidades, que E eles a chamam formação do de- mestre dos- artesão. do mestre artesão. Então, se você disponibiliza isso, seja da forma que for, usando o processo lúdico para você despertar aquilo na criança, automaticamente ela vai aprender, ela vai despertar o interesse sobre o artesanato. O artesanato é uma profissão, o artesão é uma profissão sustentável, porque ela tem todo um conceito que vai fazer, né, dentro do reaproveitamento, enfim, todas as etapas, e ao mesmo tempo você cria uma profissão para que quando independente das pessoas tenham, quero ser médico, a gente tem um precisa de preconceito. médico. Tem A um gente Não quer- deveriam ter. E não deveriam ter. A gente precisa de médico, a gente precisa de dentista, precisa de E precisa de advogado artesão. e precisa de artesão. Porque Eu sem falo por conta própria. Eu fui empresário de multinacional durante 3 anos da Aham. minha vida. E hoje não troco hoje Pois é. a profissão de empresário do setor de artesanato A gente pela já minha posição quebrou, lá atrás. a gente já quebrou isso. tantos preconceitos, está na hora da gente quebrar, Sim. conseguir Mas fazer, né, isso adiante. E falando das tendências, você já falou dessa preocupação que você tem com a sustentabilidade, mas o que a gente pode esperar para 2025 da Cake and Scrap Brasil? O que vocês trazem de tendência? O que vocês trazem de novidade? A gente vai continuar nos setores que a gente atua hoje em dia. A gente está sempre atrás de novidades. A gente está sempre desafiando os nossos fornecedores. Migrar ainda mais A a gente- arte a agora, gente né? tá A gente tentando. tem uma mão de duas vias com A gente eles. vai conseguir fazer, A gente- vai contar o que A vai gente trazer dá esse papel. várias ideias para os nossos fornecedores, porque, de novo, eu acho que uma palavrinha muito importante para quem quer empreender é foco. Uhum. Tá? O nosso foco, eu sou um distribuidor. Eu tenho a nossa marca de papel, só que eu não sou fabricante. Eu terceirizo o que eu tenho. Então, e eu sou focado na distribuição. Então, tem que fazer isso com excelência. Se a partir do momento eu começo a divergir, eu ter várias frentes de ações ao mesmo tempo, eu acabo não fazendo tudo bem ao mesmo tempo. Ótimo. Então, isso é uma coisa que, nesses 20 anos, foi o que eu mais vi acontecer no mercado, principalmente de scrapbook e artesanato. Eu, basicamente, posso dizer que eu sou o único sobrevivente. Todos quebraram. E não foi por falta de aviso. A gente, pela minha formação de empresário, eu falava com os donos de loja, com os artesãos, cara, não faz isso. Foca nisso. Não, eu vou lançar produto também, Cara, você é uma loja. Se Vamos perde, conversar, eu né? posso... Não, quebrou. Vários exemplos quebraram. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com tendências e novidades, porque se a gente foca muito nisso,
é sempre um risco grande. Porque são apostas, né? Sim, Pode e o não dar dinheiro é certo. finito. Uhum. E uma coisa que eu cuido muito bem são das finanças da empresa, que é o meu lado financeiro. Claro. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão. Tem épocas que você é um pouco mais agressivo e tem épocas que você tem que ser um pouco mais cauteloso. Eu acho que atualmente a gente está na fase cautelosa. Então, a gente está na fase de manter aquilo que a gente está atuando nesses segmentos e focando especificamente com alguns clientes que demandam alguns produtos específicos. E, obviamente, sempre tentar trazer novas máquinas, novas versões daqueles segmentos que a gente atua. O que eu acho que o artesão tem em benefício é justamente a agilidade. Quando a gente fala de tendências que são apostas, a gente sabe que tem determinados momentos que tem apostas que, vamos supor, todo mundo que apostou alguma coisa na época da pandemia deu com o burro na água, porque veio uma pandemia que derrubou tudo e todas as apostas foram por água abaixo. Quem foi que não foi por água abaixo? O artesão que estava atento e saiu fazendo máscara por conta da agilidade. Eu acho que quando você tem o estudo, ou você está atento ao que está acontecendo, você tem a possibilidade de fazer com que aquilo gire rápido. O que a gente precisa perder dentro do artesanato, isso é uma opinião nossa, é ficar sempre atrás esperando o que está acontecendo, porque a gente perde o time de venda daquele produto naquele momento. Então, a gente, por exemplo, um bom exemplo a gente sempre gosta de dar foi a história da Barbie. A Barbie, a gente sabia que ela ia acontecer, a gente sabia que ela ia estourar. Os artesãos que estavam preparados para isso conseguiram vender, mas os que esperaram o filme acontecer para lançar perderam time. Sim. Ou a mesma coisa a Wandinha, ou E também qualquer não coisa. ter medo, né? É. Porque às vezes a gente tá numa zona segura e aí não quer arriscar uma outra por ser Mas ponderado demais, são aquelas né? pequenas tendências ou aquelas pequenas coisas que vão acontecer que o investimento não. A aposta não requer tanto, né? Não é uma aposta tão alta, mas que se der certo, dá muito certo. Eu acho que aí são dois fatores que tem que ter. Um é esse, né, de você estar sempre olhando para frente. Isso é uma coisa que a Scrap Brasil sempre fez. E é muito engraçado, porque a gente sabe que existem outras empresas que estão sempre olhando do nosso retrovisor. Que continue assim. Tá bom, entendeu? A gente está 20 anos assim. Porque a gente, acertando ou errando, a gente está sempre pensando no futuro. Sim. Mas um ponto que as pessoas não podem se entender, você tem que olhar para frente, mas muito bem estruturado. Sim, O principal fator que acontece com os artesãos, os empresários, é em não estarem bem estabilizados financeiramente. Sim. É não se alavancar muito, fazer aquele investimento aonde o bolso alcança. Sim. Porque na pandemia, em contrapartida, a máscara é legal, mas se ele não tivesse dinheiro em caixa, ele não tinha dinheiro para comprar máscara. Ele perde a oportunidade, porque ele ficou muito alavancado ou fez uma aposta muito fora do seu bolso. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para qualquer pessoa que quer empreender. Isso é um lema da empresa que eu falo, tanto para os lojistas quanto para os consumidores. Um lema que eu tenho muito gravado é assim, a nossa empresa não empurra a venda. E se eu pego alguém fazendo isso, eu peço para ele procurar outro emprego. Né? E o outro ponto é você sempre perguntar o que a pessoa vai fazer com aquela máquina. Ou com aquele produto. Por quê? É muito fácil você vender hoje em dia. Vou vender a caneca, gostei da caneca. Tá, para que você precisa da caneca? O que você vai fazer com essa caneca? Aí a pessoa para e pensa. Que ela olha a marca X. Nossa, eu adoro essa marca X. Tá, o que você vai fazer? Qual que é o teu Eu tenho a objetivo, marca... Por isso, eu sou distribuidor multimarcas. Eu vendo produtos de empresas concorrentes. E eu não posso dizer que um produto é melhor do que o outro, até porque isso não é certo. Não, é o que melhor se adequa à tua é o que melhor se necessidade. adequa. Então você fala, eu vou fazer isso, corte de papel. Então, olha, usa o produto A. Mas eu quero ter um produto que tenha muitas funções, eu quero cortar tecido, eu quero fazer embalagens. Então, compra o produto B. Porque aí, se você não causa... A pior coisa que tem é você causar frustração nas pessoas. É verdade. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado e oriento todos os meus colaboradores a não faça uma coisa para um consumidor que você não quer que faça para você mesmo. Depois de eu quase derrubar o cenário, a gente já vai estar... Mas está na hora de chamar o técnico. Né? Não. Gente, a gente queria agradecer demais você, Tarcísio, por estar aqui com a gente, que papo é aquela coisa que a gente ficaria horas conversando, né? Enfim. Não trouxe nem a champanhe. Se a gente tivesse trazido champanhe para brindar, a gente não é, mas assim...
A gente sabe que a Scrap fez 20 anos, é a nossa forma de presentear vocês, Obrigado. é trazer, né, essa conversa. E a gente quer muito, daqui a 20 anos, vir comemorar os 40, 50, Não, né? aí pode Daqui a distribuir 10. isso. Pode 25, a gente comemorando. pode comemorar os 25 e os Exato, 30. Não, exato. deixa a gente comemorar. Não, todos os anos, a partir de agora, a gente comemora que Então tá bom. celebrado, que vida longa a Scrap, a Cake Scrap Brasil. Obrigado, sucesso para vocês também. Amém, obrigada. Não sei se a gente deixou de falar alguma coisa, queria que você usasse esse espaço também, Tarcísio, para deixar seu recado, dizer onde que se encontra a Cake Scrap Brasil e o que mais você queira dizer sobre... Não, sobre a agradecer novamente o convite. É muito importante a gente tentar passar uma mensagem correta, tanto para os lojistas, para os empreendedores e para um simples consumidor de artesanato, né? É isso que a gente tenta passar para vocês durante esses 20 anos. E qualquer lojista que quiser contactar com a gente, é só entrar lá no scrapbrasil.com.br que vocês conseguem entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer ajudar todos vocês. Maravilhoso. É isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delins, que é o apoio da Mega Artesanal, e também que, além do Podcraft, você pode acompanhar os outros trabalhos que o canal Craft faz no nosso site, nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem o jornal Canal Craft U com novidades e tendências novinhas para você. Até mais. Um beijo!